Fala, meus amigos. Assentar, parei um pouquinho de trabalhar, vim dar uma olhada na paisagem aqui. Às vezes é bom ficar sozinho, né? E, cara, eu fiquei pensando sobre algumas coisas. Principalmente nessa questão do mercado financeiro, de pessoas endividadas, né? Mais o segmento que eu toco lá na minha empresa, que é negociação de dívida, né? Então, trabalho com isso há 10 anos, né? Convivo com essa questão há 10 anos, de pessoas endividadas e tal. E aí não tem jeito, né? Você começa a perceber um pouco mais o comportamento das pessoas. Cara, queria falar com você especificamente, que trabalha o mês inteiro e já tá começando a achar bonito, não, já tá começando não, já acha bonito chegar no final do mês e falar assim, putz, gastei mais do que eu ganho, de novo, mais um mês. Vou precisar pedir dinheiro emprestado para minha esposa, para o meu marido e etc. Tudo bem que, do meu ponto de vista, o casal tem que ter as finanças em conjunto, né? E cada um utilizar uma parte, um percentual ali do orçamento destinado a usar para o que bem entender, né? Mas, cara, isso é muito recorrente. As pessoas se endividam e acham bonito falar isso. E o que eu tenho mais percebido, eu falo muito disso e as pessoas, normalmente, eu não sei se faz sentido na cabeça das pessoas, mas para mim é tão claro essa questão, da questão da antecipação dos sonhos, né? Na minha empresa, eu trabalho com negociação de dívida e o que mais aparece é financiamento de veículo, pessoas endividadas com financiamento de veículo. Cara, isso é nítido, que a pessoa comprou uma coisa que ela não poderia pagar, que ela não tinha condições de pagar. Mas na sede de antecipar o sonho, de realizar o sonho, ela vai lá e compra e não tá nem aí. Só que ela não pensa que aquele financiamento que ela fez em 48, em 60 vezes, vai impactar em muito a vida financeira dela, vai atrasar muito. 60 meses pagando a mesma coisa, que vai depreciar, você tem o risco de bater, vai ter um monte de despesa, e no final das contas, você vai trocar o carro por outro, fazer mais 60 vezes, porque a gente aprendeu, né? No meu primeiro emprego, eu lembro disso como se fosse ontem. Um cara que trabalhava comigo, ele falou assim, cara, se a gente não financiar as coisas, a gente não tem. Eu concordo que aqui no Brasil as coisas são mais difíceis de ter, né? Conta de juros, etc. Valor de, sei lá, valor de um veículo popular hoje é muito alto, né, para você comprar à vista. Mas a questão é, será que isso tem que ser um comportamento que você tem que levar para sua vida inteira? Fiquei refletindo sobre isso. E eu acho que a educação financeira ela faz muita falta mesmo na nossa base. As pessoas não têm a mínima noção de como lidar com o dinheiro. As pessoas não têm a mínima noção de como trabalhar com cartão de crédito. As pessoas não têm a mínima noção de que se elas começarem a investir hoje, daqui 5 anos, em vez de pagar um carro, ficar pagando um carro, se ela colocar aquele dinheirinho da parcela todos os meses, mesmo andando a pé ou andando de carro alugado e etc., ela vai ter um patrimônio daqui 5 anos que não vai depreciar, que provavelmente vai pagar alguns juros para ela, um dividendo ou um aluguel, ou um dividendo ou um aluguel no caso de fundos imobiliários, né? Mas não. A vontade do ter é sempre muito maior do que do ser. E isso faz com que você venda seu tempo, sua vida financeira fique uma bagunça, e você fique literalmente preso. Quando você compra algo hoje, ou sei lá, gasta no cartão de crédito, falando de veículo porque é o que me veio na cabeça agora, não tô fazendo esse vídeo nem com roteiro. Nem sei se ele vai pro ar, pra falar a verdade. Quando você compra uma coisa hoje, só pela vontade de matar o seu desejo, uma coisa tão grande assim como um carro, uma casa, sei lá, hoje aqui no Brasil é um iPhone, é coisa grande, né? Sei lá, 15, 20 pau um iPhone. Um computador caro e tal. Cara, você parcela em muitos meses. Você tá literalmente vendendo seu tempo. E você nem sabe o que vai acontecer daqui 10, 12 ou 40 meses, 60 meses. Você não sabe o que vai acontecer. E como que você assume esse compromisso? Pô, Léo, mas se eu não assumir esse compromisso, eu nunca vou saber como que eu nunca vou ter nada e tal. Claro que vai, cara.
Claro que vai. Enquanto a gente achar que tudo se resolve na base do financiamento, do parcelamento no cartão de crédito, a perder de vista, e não no estudo, na base para melhorar, o seu estudo para você ganhar mais, para você ser mais rentável, para você ser uma pessoa, um profissional melhor, que as pessoas vão pagar mais para ter você no time delas, a gente vai continuar vivendo esse negócio de 45%, 50% de pessoas endividadas, 70% de pessoas, 45% de pessoas inadimplentes, 70% da população endividada. Vai ficar normal. E a questão é, a gente reclama tanto, né, dos bancos, financeiras e tudo mais. Será que esses caras não ganham dinheiro com isso? É claro, só eles ganham dinheiro com isso. Então, eu queria deixar essa reflexão aqui. Será que faz sentido antecipar seus sonhos? Será que às vezes não é melhor as pessoas te olharem e falar, putz, esse cara tá sem dinheiro, putz, esse cara isso, esse cara aquilo, ou essa menina isso, ou só trabalha, não pensa em outra coisa, faz nada. Veja reflexo aí dos grandes influenciadores de finanças aí do nosso país. Eu tive lá no Grupo Primo, conversei com o Kaique, produtor, que produz o Primo Rico, né, desde o começo. Ele falou, cara, o Primo Rico, o Thiago Negro tem um carro, ele poderia ter um carro 5 vezes melhor, mas ele tem esse carro aqui, porque ele quer gastar menos. Quanto menos você gastar agora na fase de acumulação, mais fácil vai ser para que você consiga conquistar aquele tão desejado, né, aquele sonho tão sonhado, vamos colocar dessa forma, de maneira mais leve. Será que agora a gente não inverte as coisas? Sabe aquele meme de que o cara não estuda, não trabalha quando deveria, não estuda quando ele deveria estudar, não trabalha quando ele não deveria trabalhar, enquanto ele deveria trabalhar, enquanto ele deveria trabalhar e está acumulando, o que ele está fazendo? Ele está em balada, em viagem, comprando carro, rebaixando carro, colocando som, fazendo um monte de besteira e tudo mais, gastando com qualquer outra coisa, futilidade, essas coisas assim. E no final das contas, quando ele deveria tá usufruindo do patrimônio dele, não, aí que ele cai na real, que ele tem que começar a fazer as coisas ou ser ajudado por alguém, porque ele já não tem mais saúde para fazer o que ele deveria ter feito anteriormente. Sabe? Parece loucura isso que eu tô falando, mas não é, cara. Isso faz total sentido. Dinheiro tem que ter muita responsabilidade, porque aquele ditado é real. O dinheiro não aceita desaforo. E agora no momento de crise, que as coisas estão mais caras, que bolsa está caindo e tudo mais, quando você não tem educação financeira, você não sabe aproveitar as oportunidades. Estou misturando um pouco os assuntos aqui, mas é para chegar na conclusão. A ideia é que a gente precisa se educar financeiramente. Quando você se educa financeiramente, sua cabeça abre para várias situações. Várias situações. Quando eu comecei a me educar financeiramente, ter mais interesse por finanças, eu comecei a me tornar um empreendedor melhor. Antes disso, né, eu me tornei um colaborador melhor. Eu comecei a ler mais. Eu comecei a entender o que estava acontecendo no mundo de fato. Eu comecei a entender por que o dólar varia. E por que nossa economia, quando o dólar sobe, as coisas ficam mais caras. Comecei a entender, ter uma visão de diversas coisas. Então, sabe, e é uma coisa que você vai utilizar para sempre, literalmente, quase todos os dias da sua vida. A não ser que você fique em casa, não peça nada para comer, faça em casa, né? Porque você já vai ter gastado dinheiro antes, né? Então você não vai usar naquele dia específico, fica só assistindo filme ou lendo um livro, beleza. Ali você não gastou dinheiro naquele dia. Mas, cara, não faz sentido você passar a sua vida sem ter a mínima noção de como lidar com o seu dinheiro. Não faz a mínima. Não faz o mínimo sentido, cara. Não faz o mínimo sentido. Eu acho que é isso. Valeu.